Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui no QCE. Obrigado pelo convite, Reginaldo. Prazer. Sempre é um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da arbitragem, né? Como mulher, né? Nesse mundo que antes era tão masculino e hoje a gente está tendo as portas abertas aí para igualdade e poder mostrar que a gente tem qualidade para aplicar nosso trabalho aí. Então, falando um pouco sobre essa questão do público masculino ser muito mais ligado ao futebol, ser mais ligado... porque começou o futebol dessa forma. Você estava contando umas histórias para mim aqui nos bastidores sobre como se desenvolveu isso, como o trabalho, inclusive como árbitra de futebol, foi desenvolvido não só no Brasil, mas no mundo. Quem começou essa história? Quem lutou para que essa história toda começasse? Você estava falando comigo sobre isso, eu achei interessante. Sim. A gente sempre tem uma referência, né? Quando a gente tem um sonho, a gente tem que ter uma referência para que a gente possa seguir caminhando, né? E acho que uma das guerreiras aí que enfrentou foi a Leia Campos, né? A Leia Campos, ela buscou arbitrar no Brasil. Para quem não sabe, por 40 anos no Brasil, o futebol feminino foi banido. Então, quem jogasse, né? Banido pelas mulheres, né? Então, a mulher não poderia estar jogando futebol feminino naquele tempo. E foi onde a Leia Campos encontrou um espacinho para dizer, ok, aqui não está falando que não pode ser árbitra, não pode ser jogadora, né? Então, ela aproveitou esse espaço, né, para começar a arbitrar. Mas é claro que logo que baniram ela chegou a ser presa, né, por apenas querer fazer o que ela ama, né? Então, ela acho que foi uma que iniciou no Brasil. E logo em seguida veio várias, né? Eu tenho como referência a Regidênia, que foi árbitra dos meus jogos quando eu jogava profissional. Para quem não sabe, eu fui jogadora profissional no Brasil, antes de ser árbitra aqui nos Estados Unidos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Mas a Regidênia foi uma referência. Hoje a gente tem a Edna também no Brasil, que foi a primeira mulher a fazer um mundial masculino. Então a gente tem algumas referências, né, bastante fortes aí e lutando pelo espaço. E para você também acabou sendo pioneira de alguma forma, porque como árbitra de futebol, você é a primeira brasileira árbitra de futebol nos Estados Unidos, né? E, se eu não me engano, deve ser até a única. Sim, inclusive em um podcast, o entrevistador trouxe para mim, né, que eu era a primeira árbitra nacional, profissional aqui nos Estados Unidos, brasileira. Né? Realmente não tem, são poucas. Mulheres já não tem muito, brasileiras também não tem tantas, né? Sim. Então, eu sou muito grata de poder abrir essas portas e eu sempre falo que eu tô aqui para ajudar no que for preciso, né? Para orientar nesse caminho, porque muitas coisas que eu passei aqui eu posso ajudar, né? Uma próxima árbitra, ou até um árbitro, não? Por que não? Tem, inclusive, o Alex da Silva, que começou recentemente a fazer MLS. Também ele me seguiu, eu fui dando minhas orientações, e hoje ele está representando também nós muito bem. Que bacana. E esse trabalho que você faz aqui, você deve ter enfrentado muitas dificuldades, mas antes de a gente falar mais um pouco sobre aqui, vamos voltar lá para o Brasil. Sim. Para antes de tudo isso começar, antes de ser jogadora de futebol. Você vem de onde? De que lugar do país você vem? Bom, eu sou do ABC. ABC Paulista? ABC Paulista. Não atire em mim não, por favor. Tô brincando. ABC Paulista, Santo André. Santo André. Especificamente. Eu nasci ali no Capoava, Parque Novo Oratório. Desde pequena, sempre apaixonada por futebol. Desde pequena? Desde pequenininha. Eu falo que eu já nasci com a bola de futebol. Pra minha mãe no parto ali foi um pouco difícil, porque eu já queria nascer com a bola. Imagino. E desde pequena, meu pai sempre me apoiando, né, a jogar futebol. A princípio, na época, eu não tinha muitas meninas jogando ainda, então eu jogava com os meninos na rua, que me ajudou muito na criatividade, né, porque eu não tinha um técnico, uma técnica, né, um coach que me ajudava, me orientava. Eu ia pela minha criatividade, só queria me divertir naquela época. Então, eu continuei jogando e com 7 anos eu comecei a entrar nas escolinhas, a princípio com os meninos, depois começou a surgir o time das meninas, com 12 anos eu iniciei no Juventus, e aí foi seguindo, né? Com 15 anos eu comecei, depois do Juventus eu fui para São Bernardo,
E aí, no São Bernardo, com 15 anos, eles me puxaram para um profissional. Então, com 15 anos, eu comecei a jogar futebol feminino profissional. Mas como é que foi esse trabalho de ir para o futebol profissional no Brasil? Isso há quanto tempo atrás? Já faz... Faz um tempinho já. Já faz bastante tempo. Já faz... eu estava com 15 anos na época. Isso faz 15 anos atrás, 16 anos atrás. E como é que foi todo esse procedimento? Na época, o futebol feminino no Brasil não estava começando, mas já tinha algum tempo já. Mas mesmo assim, você ainda deve ter enfrentado bastante dificuldades para poder crescer como profissional nesse mercado, né? Sim. Sim, porque como a gente vem falando, né, era um mundo masculino, né? Uhum. Então era bem difícil de você ver até uma menina, uma bola de futebol. Não existia isso na época, né? Então era meio desafiador. Mas para mim aquilo era tão natural e meu pai sempre me apoiou, minha mãe, minha família, meus irmãos, sempre me apoiou. Então foi algo extinto, né? Vem de dentro, né? Mas sim, teve muitas... várias pessoas dizendo que eu deveria parar, que o que eu estava fazendo, que em breve eu ia encontrar minha profissão. Então... Aquelas opiniões, né, que as pessoas têm sobre as coisas, sempre. Mas eu nunca deixei de seguir meu sonho. Claro que, graças a Deus, eu tive todo o suporte da minha família. Eu segui jogando profissional, passei por diversas equipes, né? E, inclusive, ganhei uma bolsa na faculdade através do futebol. Uhum. Então, assim, eu não paguei nada. Eu sou formada em Educação Física. Eu estudei 4 anos, sou formada em licenciatura e bacharelado. Eu fiz toda a minha faculdade só jogando pela faculdade. Então, o futebol trouxe muitas coisas boas para minha vida, né? Inclusive, uma superação. Eu tive alguns problemas de saúde. Tentar resumir para não ficar muito grande, mas eu deixei de caminhar, eu deixei de andar. Fiz um tratamento muito parecido para o câncer. E o futebol me reviveu. Os médicos desacreditavam de mim. Isso foi antes, no Brasil? Isso com 5 anos de idade. Como é que foi isso? Com 5 anos de idade, eu tive uma doença autoimune que chama dermatoesclerose. Dermapoliomiosite. Uhum. Porque essa dermatoesclerose foi a segunda. O dermatopoliomiosite é uma degradação de pele e músculo. Então, minha pele, ela vai... Na verdade, é como se os seus soldadinhos que protegem o seu corpo, os seus glóbulos brancos, de vez eles te defenderem, quando você tem uma gripe, eles te defendem. Mas quando você é autoimune, eles te atacam. Então, eles te entendem ao contrário. Entende que tem um inimigo ali dentro. Aí eles vão atacar para te proteger, te matando, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Eles vêm contra. Uhum. Em vez de eles me protegerem, eles me atacam. Eles não entendem. Então, com 5 anos, eu parei de andar. O médico falou para minha mãe que eu ia parar numa cadeira de roda com 10... Ia parar numa cadeira de roda e com 10 anos, provavelmente, eu ia falecer. Que isso? Que diagnóstico terrível. Que terrível isso. Foi. Só que eu sempre joguei. Eu comecei a jogar com 7 anos. Eu tive isso com 5, né? Foi a primeira recaída que eu tive. Foi muito forte, que inclusive eu parei de andar. Mas a minha mãe não deixou, né? Mãe é mãe, né? Nossa. Pai é pai. Eles foram atrás de outro médico. Aí deu realmente, constatou que eu era autoimune. E aí fui fazendo vários tratamentos, pulsoterapia, não é como uma quimioterapia, que a quimioterapia é mais forte, mas pulsoterapia também é um tratamento muito forte, né? E aí foi em seguida. Eu tive outra doença autoimune com 17 e com 23. Todo nessa fase, nessa transição de jogar profissional, faculdade, antes de eu vir para cá. E que não tinha necessariamente nada a ver com o trabalho, especificamente falando, né? Com a profissão. Não, mas na verdade, quando eu tive a segunda, foi dermatoesclerose, que é na pele. E pode dar tanto na pele, como o tecido, a pele, pode dar nos órgãos internos. Então, eu tinha 17 anos. Nisso, eu já era uma mulher, né? Eu já jogava profissional. Eu treinava 2 períodos. E eu não sentia nada, absolutamente nada. Porque você sente fraqueza. Muita fraqueza, as suas juntas começam a doer. Mas eu não sentia nada. Eu tenho muito isso aí, mas o meu é velhice mesmo. E aí foi que o médico também foi quando eu tava... Eu lembro até hoje, eu tava no consultório com meu pai e com a minha mãe. E a médica falou pro meu pai e pra minha mãe, olha, ela vai ter que parar de jogar futebol, porque não estava conseguindo diagnosticar nos exames. Porque quando você faz uma intensidade alta de atividade física, você mexe com algumas células musculares que também tinha a ver com a minha doença. Então, eles não conseguiam diagnosticar. Então, eles falaram, para de jogar, vai ter que parar de jogar.
Aí nesse momento ficou todo mundo em silêncio. Meu pai olhou para mim, minha mãe olhou para mim, eu olhei para eles. E aí a médica se retirou, que ela foi pegar alguns relatórios. E aí meu pai olhou para mim e falou, olha, você decide. Eu falei, olha, se eu tiver que morrer jogando futebol, eu vou morrer jogando futebol, porque é o que eu amo. E eu não parei. E como é que foi para você? O seu Edilson, né? Edilson. Ele conseguiu ficar... acreditou que, tipo assim, aceitou a sua opinião e pronto, deixou você voltar a jogar. Ele falou, olha, minha filha, se é isso que você quer, eu te apoio. E foi essencial ter o apoio deles. É claro que eu sentia no meu corpo, mas eu lutava com isso. Para mim, não, eu vou superar, eu já superei. E foi logo no início. Então, ajudou, com a medicação, ajudou a controlar o mais rápido possível, comparado da primeira vez com 5 anos. Só que eu tinha que continuar o tratamento, né? Seguir direitinho e treinar e continuar o treinamento. E nisso eu não falei, ninguém sabia. Meus técnicos não sabiam, ninguém sabia. Porque na época eu tinha medo deles me tirarem do clube. O que possivelmente aconteceria. Só que aí eu fiquei em silêncio, eu falei, seja o que Deus quiser. Quando é que você percebeu que você estava bem de novo? Quanto tempo demorou esse tratamento todo? Foi curto, acho por volta de 1 ano, para me recuperar bem, voltar. Porque assim, tem altos e baixos, tem recaídas, né? Você começa a melhorar, você vai diminuindo a quantidade de remédio e aí depois você tem uma recaída e aumenta de novo. Então tudo depende de como você tá nesse tratamento. Como seu corpo vai responder a isso, esse tratamento, essa medicação. Então, o que ajudou muito foi porque eu treinava 2 períodos por dia e minha musculatura era muito forte. Então, na verdade, o que ela disse que não era para ser feito, na verdade, era uma necessidade. Porque isso te fortalece. É como o pessoal fala, o esporte salva. Foi o que me salvou. Porque até chegar na minha parte órgãos, tinha que passar por toda a musculatura. Só que como a minha musculatura estava tão fortalecida, porque eu treinava 2 vezes por dia, eu jogava profissional. Então, meio que, na verdade, o esporte me salvou, como você disse, né? Então, foi um determinado tempo que eu passei ali de recuperação, que eu estava consciente disso, que eu estava tendo uma recaída, eu tinha uma nova doença, mas nada me parou ali, porque eu sabia que tinha algo muito mais forte que isso. E para você que está com a gente aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É importante a sua participação. Deixe o seu comentário aqui no finalzinho para poder engajar o vídeo e o YouTube apresentar esse vídeo para muito mais gente, o nosso canal para muito mais gente, e a gente conseguir atingir mais pessoas aí no Brasil também.